Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo dos sólidos de revolução, nós falaremos hoje um pouco sobre o cone de revolução. E para isso, então, nós, primeiramente, vamos definir o que é um cone de revolução ou cone reto. Na verdade, este sólido geométrico nada mais é do que o objeto que nós conseguimos quando nós giramos em torno de uma reta uma região triangular cujo contorno é um triângulo retângulo. Então, percebam, nós temos aqui uma reta que estamos chamando de R, e nós temos apoiado nesta reta um triângulo que é retângulo. Se nós fizermos este triângulo girar ao redor desta reta, conforme está sinalizado aqui na figura, o objeto que nós vamos obter nada mais é do que um cone de revolução ou simplesmente cone reto. Para melhor entender um cone, compreender este objeto, nós precisamos então saber quais são os elementos que compõem um cone reto. E aí a gente vai partir da figura que nós temos na nossa apresentação. Então, a primeira coisa, a base do cone. A base do cone nada mais é de que este círculo, certo? Que é chamado de C. E percebam que este círculo, como qualquer outro círculo, ele possui um raio. Então, o raio deste círculo é chamado também de raio do cone. Nós temos aqui bem em cima um ponto chamado de vértice. E a distância que separa este ponto chamado de vértice ao plano, a esta região na qual está contida a base, será chamado de altura do cone, que é a mesma distância que aparece realçado aqui por fora. Além disso, esta reta que passa pelo vértice e pelo centro da base chama-se eixo do cone. Na verdade, é sobre esta reta, que a região triangular girou, formando então o cone. Nós temos ainda o que nós chamamos de geratriz. Na verdade, geratriz é a linha que liga qualquer ponto que pertence ao contorno da base do cone, ou seja, qualquer ponto que pertence à circunferência, ligando até o vértice. Então, esta linha que nós estamos enxergando, que vai do ponto V até o ponto P, é chamada de geratriz do cone. Nós vamos detalhar isso na próxima imagem, onde nós temos a ilustração de infinitas geratrizes, pois, na verdade, um cone possui infinitas geratrizes. A gente pode perceber que é uma figura, um objeto semelhante a uma gaiola, Então, nós poderíamos dizer que as geratrizes são as grades da gaiola. Além disso, se nós pegarmos uma geratriz qualquer e olharmos, esta geratriz, conjuntamente com o raio da base e conjuntamente com a altura do cone, nós vamos ver que estes três segmentos, eles formam um triângulo retângulo. E sendo, portanto, um triângulo retângulo, sabemos que vai ser válido o teorema de Pitágoras. A partir disso, a gente pode escrever que o quadrado da medida da geratriz é igual ao quadrado da medida do raio somado com o quadrado da medida da altura. Percebam que se nós tivermos o raio e a altura, nós podemos chegar no valor da geratriz. Se nós tivermos o valor da geratriz e do raio, nós podemos chegar no valor da altura. E se nós tivermos o valor da geratriz e da altura, nós podemos chegar no valor do raio. Essa é uma importante relação que nós vamos usar bastante. As áreas de um cone. Primeiramente, a área da base, E como a base de um cone vai ser um círculo,
Simplesmente a área da base será a própria área do círculo, né? Bem elementar isso. E sabemos que a área da base é dada por π multiplicado pelo raio elevado ao quadrado. Bem simples essa ideia. A área lateral. Se nós observarmos a figura, nada mais é do que um cone planificado, ou seja, um cone desmontado. E ao fazer isto, a região lateral de um cone, na verdade, a gente consegue perceber que ela tem o formato de um setor circular. E neste setor, o raio mede o próprio valor da geratriz do cone, e o comprimento deste setor é o próprio comprimento da circunferência que forma a base. A partir disso, a gente consegue concluir que a área lateral nada mais é do que a própria área do setor circular, né, que nós construímos a partir da lateral. Portanto, essa área será dada pelo produto π multiplicado pelo raio da base, obviamente, e multiplicado pela geratriz. A área total de um cone será, na verdade, a soma da área lateral com a área da base. Então, temos aqui área total é igual à área lateral mais a área da base. A área total, portanto, vai ser área lateral, que é π vezes o raio vezes a geratriz, mais a área da base, que é π vezes o raio ao quadrado. A gente coloca em evidência aqueles elementos que se repetem nos dois termos da expressão, o π e o r, então eles estão evidenciados aqui. Tudo isso multiplicado pela soma da geratriz com o raio. Volume. O volume de um cone é bem dado, é bem fácil. Ele é dado pelo produto da área da base, pela altura, dividido por 3. Ou seja, para calcular, então, o volume de um cone, ou seja, o espaço interno que ele dispõe, nós fazemos a área da base vezes a altura dividido por 3. Em outras palavras, a gente faz π vezes o raio da base ao quadrado vezes a altura dividido por 3. E é isso aí.